Olá meninos, bom dia! Vamos iniciar agora a nossa aula de História. Em História nós estamos conhecendo um pouquinho mais sobre a forma em que os indígenas transferem seus conhecimentos a partir da oralidade, a partir da fala, né? Nós já vimos aí que os indígenas, eles têm muitos grupos indígenas, eles têm a cultura de se reunir em um local apropriado, um local sagrado para eles, que é um local para contação de histórias, né? Onde tem suas reuniões e eles partilham conhecimentos, histórias, mitos, lendas. E esse local chama-se Casa de Reza, ou ainda Opi. Nesses locais eles se reúnem em redes e lá eles ficam nesses momentos importantes para eles e eles acabam contando histórias, os mais antigos contam histórias e dessa forma os mais novos, os descendentes, eles acabam aprendendo a partir da vivência, né, e de perceber como que cada um adulto reage diante de alguma situação, né? Por exemplo, em uma caça, em uma pesca, as meninas observam como que a mãe cuida da casa, cuida da comida, cuida dos irmãos menores, né? Os meninos observam ali como que seus pais saem para caça, para pesca. Então tudo isso eles vão aprendendo a partir da vivência e também a partir da oralidade, naquele momento de conversa em que se contam histórias, mitos e lendas e a partir daí, a partir dessa repetição de situações, todos os mais novos acabam aprendendo com os mais velhos. Porém, nós vamos ver hoje, nas páginas 10 e 11 do livro didático, que isso aí, essa maneira de ensinar, de transferir conhecimento, não é exclusiva dos povos indígenas, porque na África isso também acontecia com muita frequência. Acompanhem comigo na página 10 do livro didático de História, o novo conteúdo de hoje, que é Povos Africanos e suas tradições orais. Você já estudou os primeiros agrupamentos humanos que se concentravam no continente africano. Portanto, sabemos que as tradições orais da África são mais antigas que as da América e que o continente africano é habitado há muito tempo, concentrando uma grande diversidade de culturas. Nós já vimos aí lá na aula de arte que a cultura da África é tão grande que muitas coisas, se nós formos pesquisar, formos estudar a fundo, nós vamos ver que muitas coisas dos nossos costumes, dos nossos hábitos, da nossa alimentação, da nossa vestimenta, do nosso ritmo musical, veio de origem africana, né? Veio da cultura africana trazida para cá, para o nosso país e nos enriqueceu bastante, né? Então, eles têm uma diversidade cultural tão grande que acabam contribuindo com vários outros povos. Você está vendo aqui na imagem um mapa, né, que tem os grupos linguísticos da África. Você pode observar aí que cada cor representa um grupo linguístico. Por exemplo, aí essa área do amarelo mais claro é o grupo linguístico afroasiático. Temos mais abaixo, olhando na legenda, o Nígero-Congo. Mais abaixo, o Nilo-Saariano e o Khoisan. Tá? São 4 grupos linguísticos que estão aí na África e tem uma informação dizendo assim: a África é um continente formado por mais de 50 países e diversas etnias. Nesse mapa você pode observar a indicação dos principais grupos linguísticos, né? Existem muitos outros, porém os que têm uma influência maior são esses 4. Ou seja, dos maiores grupos de línguas que se encontram no território africano. Isso não quer dizer que são os únicos grupos linguísticos existentes na região. São vários, porém os que se intensificam, que se destacam, são esses 4 aí, tá bom? A riqueza cultural do continente africano, ele se reflete na variedade de mitos, de histórias, danças, músicas, línguas e modo de viver das diversas etnias. Você observa que sempre um grupo linguístico ele tem uma mistura, né? Por exemplo, o primeiro da legenda, afroasiático, ele tem uma mistura
porque é ali no limite, África e Ásia, então ele acaba puxando um pouquinho de cada, né? Então tem um sotaque diferente, tem uma dinâmica diferente de se desenvolver. E as culturas, elas acabam também se diversificando dessa forma, mistura entre os dois países. Assim como, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a influência africana, porém nós acabamos adaptando para o nosso modo, né, para a nossa forma. Por exemplo, como já estudamos na aula de arte, sobre o samba. O samba, ele é usado com instrumentos africanos, porém ele tem uma individualidade totalmente brasileira, né? Então o samba é conhecido mundialmente por ter sido originado no Brasil, mas ele tem muito da cultura africana, principalmente no seu lado instrumental. Então essas diversificações acontecem nas outras regiões, né? Em todos esses grupos linguísticos que tem aí na África. Assim como acontece entre alguns povos na América, uma das formas mais expressivas de tradição oral na África é o ato de contar histórias, assim como também dos indígenas, como falamos anteriormente. Contudo, as tradições orais africanas se destacam pela repetição de versos com ritmo. Isso aqui, gente, ele é muito interessante. Porque assim como, por exemplo, os indígenas, eles sentam nas suas redes e vão ter aquele momento de contar histórias, os africanos, eles contam através de versos ritmados. O que se assemelha muito com um repente que nós temos aí, que é muito cultural do Nordeste, né? Do Nordeste brasileiro. Na África, eles fazem também essa contação de histórias através de ritmos e rimas. Como ritmo, é como se fosse quase que cantado, né? É um verso que ele é falado um pouquinho mais rápido, dando uma cadência para ele se tornar ritmado, e ele sempre vai finalizar com versos e é como se fosse quase que uma melodia, tá? Nas contações de histórias africanas, as frases são entoadas em ritmos constantes para serem lembrados mais facilmente. Isso aí é uma dica muito interessante, né? Porque às vezes você não consegue aprender ou decorar uma escrita, mas a letra de uma música você consegue compreender e consegue decorar. Então a musicalidade, ela ajuda nessa fixação. São transmitidas oralmente de uma pessoa para outra. Por isso, algumas palavras podem ser modificadas no decorrer do tempo. Isso aí, essa modificação acontece como se fosse aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Onde eu vou falar no ouvido de uma pessoa uma frase. Essa pessoa não compreendeu exatamente a palavra que eu falei. Então, quando ela vai passar para outra pessoa, ela já passa modificando. Então, dependendo da pessoa que vai estar dizendo, pode sofrer uma modificação. E é o que nós vamos ver, por exemplo, na página 11, na seção Conectando com. Nós temos aí, aqui no Brasil, essas rimas são chamadas de trova. Nós temos aí uma trova popular brasileira, que ela foi coletada por Afrânio Peixoto em 1919, tá? Olhem como ela é, de acordo com Afrânio Peixoto. A batata, quando nasce, deita a raiz pelo chão. Menina, quando se deita, bota a mão no coração. Eu tenho certeza que você já ouviu isso de uma outra forma, não foi? Muitos de nós aprendemos isso como uma musiquinha ou como um versinho de uma forma diferenciada, né? Por exemplo, eu lembro de ter escutado isso na minha infância, a primeira frase dizendo batatinha quando nasce. Aqui já está dizendo a batata quando nasce, que dá a mesma ideia, né? Mas vão sofrendo as modificações. Então, no seu caderno, você vai responder a questão da letra A, no Conectando com. Você conhece outras variações dessa trova? Quando eu falo variações, são essas outras formas que podem ser apresentadas com essa mesma ideia, com esse mesmo conteúdo, tá? Você vai apresentar para os colegas na sala virtual, mas você vai precisar ter escrito no caderno para fazer apenas a leitura na sala virtual, tá bom?
Na letra B, você vai pesquisar outro texto de tradição oral brasileira, uma trova ou um provérbio, por exemplo, e registrar no caderno, e depois você vai nos contar lá na sala virtual também, tá bom? Essas trovas, elas são uma forma de a gente conseguir conhecer um pouco de como os africanos passavam essas histórias, né, as suas crenças. Eles contavam isso sempre em versos e rimas, usando essa leve melodia para passar o conhecimento para os seus descendentes. Vamos continuar a leitura aí na página 11, onde diz assim: algumas culturas africanas, como a dos Akan, que habitam principalmente a região de Gana, usam um conjunto de símbolos conhecidos como adinkra para representar provérbios, frases de sabedoria e várias outras coisas. Entre os símbolos, há o símbolo da sankofa, que é um pássaro que ele pode ser representado virado sempre com a cabeça para a cauda, da forma que está aparecendo aí. Ele significa a busca pela sabedoria por meio do conhecimento do passado para refletir sobre o presente e construir o futuro. E aí você vai poder ver na leitura do QR Code detalhadamente duas dessas imagens, dois desses símbolos que representam, que podem estar identificando esse pássaro sankofa, tá? Ele simboliza a sabedoria de aprender com o passado. Quando ele diz aqui que ele busca pela sabedoria por meio do conhecimento do passado, ele quer dizer que é uma metodologia em que você vai ver o que aconteceu anteriormente, vai saber, vai filtrar o que é bom e o que não é. E o que não é bom, você não vai fazer porque você já sabe que aquilo não deu certo. Então é a metodologia de você aprender com o passado, refletir e fazer diferente no futuro para não cair no erro também. Tá ok? Então vamos lá, gente, realizar essas atividades de hoje são bem simples, dá tempo de você ir lá, dar uma brincadinha lá na trilha, resolver algumas atividades da trilha, dá tempo de assistir o guia de estudos para relembrar algumas informações e aguardar que já eu vou estar enviando o link para a gente estar debatendo sobre esse conteúdo lá na nossa sala virtual.